Em entrevista coletiva após sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério apontou as contradições observadas ao longo dos trabalhos da comissão, mostrando que o comando da CPI usa padrões diferentes de julgamento conforme as convicções ideológicas das pessoas sendo questionadas. O senador disse: a CPI é contraditória. Ela condena o Conselho Federal de Medicina por ter garantido ao médico o direito de atuar de acordo com suas convicções, com seu conhecimento. Agora acusa esse grupo de saúde. A CPI tenta, quando você questiona de alguma maneira para colocar em xeque o que está sendo dito, eles se incomodam, eles apelam, eles intervêm, agridem. O senador explicou, ou seja, a CPI está comprometida com uma diretriz de pré-julgar o governo Bolsonaro, pré-julgar médicos. O senador Marcos Rogério explicou que, tendo em vista os sinais de como será o relatório do senador Renan Calheiros, está preparando um voto em separado. Marcos Rogério disse: estou trabalhando um voto em separado e pretendo apresentar. Eu acho que a CPI teve uma condução equivocada. Ela mirou apenas em uma disputa eleitoral, um jogo pré-eleitoral. Não olhou para os fatos, para as evidências, não buscou as provas. O senador Girão apresentou hoje, na CPI, uma fala do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Rio Grande do Norte. Eles conseguiram fazer a convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, o senhor Carlos Gabas. O senador lembrou que na CPI do Senado, Gabas não foi sequer convocado. Ele disse: ele aparece com um habeas corpus debaixo do braço e usa o direito de permanecer em silêncio. Ninguém quer dar explicação sobre o que aconteceu no Consórcio Nordeste. Ali tem um rombo bilionário, inclusive com delação no processo. O dinheiro foi pago, o equipamento não foi entregue, a população ficou a ver navios e a CPI do Senado não quer ouvir. Não quer ouvir alguém acusado de corrupção com provas, com evidências. Fica gastando o tempo de todos nós discutindo questões que não levam a nada. Não há uma prova, uma evidência contra o governo federal. Talvez estejam trazendo o ministro aqui para questionar sobre um gesto que ele fez. É isso que a CPI tem que fazer? Esse tipo de investigação seletiva mencionada pelo senador é cada vez mais comum no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador, em relação a esse trabalho final, a ala governista vai mesmo apresentar o voto em separado no dia da apresentação do relatório? Como que vai ser isso? Estou trabalhando um voto em separado, pretendo apresentar. Eu acho que a CPI teve uma condução equivocada. Ela mirou apenas numa disputa eleitoral, num jogo pré-eleitoral, não olhou para os fatos, para as evidências, não buscou as provas. O senador Girão apresentou hoje na CPI uma fala do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito lá do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa, onde
eles conseguiram fazer a convocação lá do secretário executivo do Consórcio Nordeste, o senhor Carlos Gabas. Ele comparece à CPI do Rio Grande do Norte com habeas corpus debaixo do braço e usa o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ou seja, ninguém quer dar explicação sobre o que aconteceu no Consórcio Nordeste. E ali tem um rombo bilionário, inclusive com delação no processo, com acusação de que alguém se favoreceu, de que alguém foi beneficiado, o dinheiro foi pago, o equipamento não foi entregue e a população ficou a ver navios sem respiradores. E não tem ninguém sendo ouvido na CPI da pandemia. Por quê? Por que a CPI do Senado Federal não quer ouvir alguém que é acusado de um crime de corrupção, com provas, com evidências, e fica aqui gastando o tempo de todos nós, discutindo questões que não levam a nada? Não há uma prova, uma evidência contra o governo federal, mas eles insistem. Agora querem trazer o ministro da Saúde novamente. Por quê? Porque o ministro tem que explicar, de repente, a decisão da Conitec. Talvez eles estejam querendo trazer o ministro aqui para explicar um gesto obsceno que ele fez. Será que é isso? Eu não duvido que no dia que o ministro vier aqui, eles coloquem lá a foto, a imagem do ministro num gesto infeliz. Mas é isso que a CPI tem que fazer? Olha, tem gente que está fazendo um gesto muito pior à sociedade quando diz claramente que não quer investigar a corrupção, não quer investigar o Consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, nos municípios. Eu lamento que a CPI esteja chegando a esse fim de maneira tão melancólica, tão imprestável, porque ela deveria ter feito a investigação com relação ao Ministério da Saúde, mas jamais escolher proteger gestores fraudulentos que deram prejuízos ao erário público e que prejudicaram a vida, especialmente de nordestinos. Esse caso do Consórcio Nordeste é um caso realmente assim, triste, porque houve uma blindagem na CPI para que não fosse investigado. Quem sabe até a semana que vem eles reflitam e decidam convocar aqui o senhor Carlos Gabas. Tá. Muito obrigada, senador. Obrigado, gente. Até mais. Então a CPI ela é contraditória, porque ela condena o Conselho Federal de Medicina por ter garantido a liberdade ao médico para atuar de acordo com as suas convicções, com seus conhecimentos, cuidando do paciente da melhor forma possível, e agora acusa, esse grupo de saúde de ter prescrito o medicamento X. E é um grupo pequeno de médicos que está fazendo essa acusação. A questão é verificar se realmente isso era uma prática, da instituição, de obrigar os médicos a fazer isso. Mas quando eu questionei o médico hoje sobre a prescrição de medicamento fora do Prevent Senior, ele disse que foi porque a paciente pediu, insistiu que ele indicasse a cloroquina. Eu disse, olha, mas e a autonomia médica, onde fica? Quer dizer, é o paciente que diz que medicamento quer tomar e o médico vai seguir a orientação do paciente, não os seus conhecimentos, a sua convicção? Aí desconversou e tal. E a CPI tenta, quando você questiona o médico, de alguma maneira, para colocar em xeque aquilo que está sendo dito, eles se incomodam, eles apelam, eles intervêm, agridem. Ou seja, a CPI está comprometida com uma diretriz de pré-julgar o governo federal, de pré-julgar médicos que prescreveram. Em relação à Prevent Senior? Veja, eu acho que são dois depoimentos importantes, O primeiro, o depoimento de um paciente que felizmente venceu a Covid-19 e que veio à CPI, de lado aí as questões que giram em torno de se deve oferecer medicamento, se não deve oferecer medicamento, enfim, é um depoimento de alguém que sofreu com essa enfermidade. Talvez seja um dos momentos mais acertados da CPI, porque traz aqui um paciente e traz aqui um médico, diferente do que fizeram dias atrás, quando trouxeram uma advogada para falar em nome de seus clientes, como testemunha. Ou seja, é uma inovação, a CPI substituindo testemunha por advogado.
É como se você pegasse o advogado do Fernandinho Beiramar e colocasse ele para dar depoimento. O advogado não é testemunha, ele pode até figurar na condição de testemunha, a depender da situação, mas esse não é o caso. Quando hoje eles trazem um médico, né, que diz ter denunciado essa situação e vivido a pressão dentro desse grupo, né, de plano de saúde e hospital, aí sim é um depoimento válido. Agora, embora seja um depoimento válido e tudo aquilo que ele está trazendo deve ser levado em consideração, é preciso levar em consideração também outros aspectos, né? Tentar entender o que houve ali, né? Se houve uma prática criminosa, né? Se houve ali uma obrigação dos médicos em prescrever determinado medicamento, ferindo, né, a autonomia médica, porque a mesma CPI que diz aqui, né, acusa aqui esse grupo, né, de ter obrigado os médicos a oferecer o medicamento, a cloroquina, outros os medicamentos do kit Covid, é a CPI que ontem decidiu colocar o presidente do Conselho Federal de Medicina como investigado por determinar a autonomia médica. Olá pessoal, tudo bem? Sextou, mas eu estou em Brasília porque o trabalho aqui não para. Olha, eu quero dizer que essa semana foi uma semana de muito trabalho. Semana que vem nós vamos ter aqui uma folga e na outra voltamos com o final dessa CPI. Talvez tenha mais um depoimento e depois o relatório. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o senador Eduardo Girão, nosso parceiro, nosso amigo. Ele foi lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para conferir de perto o que a Assembleia está fazendo. A CPI da Covid da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Hoje, na CPI da Covid, aqui no Rio Grande do Norte, tivemos a importante participação do senador Eduardo Girão, do Ceará. Tivemos uma reunião antes do início dos trabalhos da CPI para discutirmos estratégias conjuntas para que a CPI do Consórcio Nordeste também possa ser instalada no Congresso Nacional. O Consórcio Nordeste é responsável pelo rombo de 48 milhões de reais aos estados nordestinos. A CPI, aqui no Rio Grande do Norte, CPI da Covid, já teve acesso a documentos sigilosos que indicam uma falcatrua brutal com o nosso dinheiro. E é muito importante, já que envolve 9 estados do Nordeste, além de conexões com o estado de São Paulo, que essa CPI também seja levada ao Congresso Nacional. Eles estão fazendo o que a CPI aqui do Senado não faz, que é investigar o que aconteceu com os milhões de reais desviados pelo Consórcio Nordeste. Você já sabe a história. Compraram respiradores, pagaram adiantado, o dinheiro o gato comeu e os respiradores nunca apareceu. Essa é a história, né? Os respiradores nunca apareceram em lugar nenhum, mas o dinheiro foi embora. E eles estão investigando. E eu tenho aqui, o senador Girão compartilhou comigo, né, os vídeos, né, dos presidentes da CPI, dando um pouquinho do panorama que eles estão enfrentando lá, das evidências, das provas. Uma pena que a CPI da Covid aqui no Senado não queira investigar esse fato. Confira aí. Quando eu digo que foi roubado e teve gente que roubou, é porque dentro do processo já tem confissão, já tem delação, já tem dinheiro em conta, já tem extrato de banco. E não há indignação porque o governador da Bahia participou do roubo, é do Partido dos Trabalhadores. A indignação é seletiva só por causa disso. Porque Carlos Gabas foi ministro de Dilma. Eu estou tendo um cuidado gigantesco com a legalidade dessa CPI, para que não haja nulidade, porque a minha dúvida é nenhuma do indiciamento e da punição de uma série de pessoas que estão sendo investigadas aqui. Porque os elementos que já estão em mãos da CPI são graves, estarrecedores e que denotam um esquema além do Nordeste, com uma negociação feita para repasse de respiradores na ordem de 4 milhões de reais para a Prefeitura de Araraquara, administrada pelo senhor Edinho do PT, que hoje eu apresento um requerimento pela sua convocação.